A paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus seja com a sua vida e com sua família, meu querido, em nome de Jesus. Esse é um culto especial, é culto de oração, e nós vamos ter um tempo de estarmos orando, clamando ao Senhor, mas nós gostaríamos de trazer uma palavra, uma reflexão nessa noite sobre oração, até porque nós entendemos que a oração, ela é vital nas nossas vidas, e é a forma como Deus trabalha em nós, para nos nutrir, para nos prover, para nos proteger em meio às distrações desse mundo que nós vivemos, a fim de nós vivermos uma vida fiel e alegre na presença de Deus. Alguns têm se mostrado abatidos, tristes, com todas essas circunstâncias adversas, mas eu creio que o desejo do Senhor não é abatimento ou tristeza no nosso coração. O Senhor deseja que haja alegria, que haja bênção na vida de cada um dos irmãos. Por isso nós escolhemos meditar no livro do profeta Daniel, O livro do profeta Daniel. Daniel, eu creio que vai nos trazer grandes ensinos acerca da oração. Já no capítulo 5 do livro de Daniel, é interessante porque a palavra fala acerca de Belsazar, que era o rei da Babilônia. E a palavra diz que ele foi pesado e encontrado em falta. E no espaço de uma noite, o seu reino foi sumariamente derrubado e passado para um outro reino, o reino dos persas. Eles entraram e se estabeleceram na Babilônia. E Dario, o Medo, foi encarregado desse reino. Aproximadamente 70 anos se passaram, desde que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram trazidos ainda jovens de Judá, como cativos, para servir e viver na Babilônia. Daniel não é mais um jovem, ele tem mais de 80 anos, e muita coisa aconteceu na sua vida durante esse tempo na Babilônia. Eu penso em todas as tempestades que ele atravessou, todas as lutas que ele viveu. Repetidas vezes erguem-se reinos e caem, reis surgem e reis são levados. Durante a sua vida, Daniel passou por 3 reinos diferentes. Primeiro foi o reino de Judá, aonde ele estava na sua terra natal. Depois foi para o cativeiro na Babilônia, o segundo reino, o reino da Babilônia. E por último, agora, o reino da Pérsia. E esse é um dos principais temas do livro de Daniel, a natureza fugaz do poder humano. O poder humano é assim, é passageiro. Homens se erguem, homens fazem fortuna, riqueza, poderio, mas passam. Daniel certamente poderia atestar isso por sua própria experiência. Ele que viu surgirem reis e reis desaparecerem. E o que era verdade nos dias da Babilônia, também era verdade nos dias da Pérsia. Não há motivos para colocar nossa esperança e nossa paz nos reinos humanos, nos governantes humanos, porque todos eles passam. Qual seria então o efeito cumulativo na vida de Daniel, frente a tudo isso que lhe aconteceu? É claro que alguém poderia dizer, Daniel perdeu a esperança, porque o sonho dele certamente era voltar a Jerusalém, a sua terra natal, era ver os dias de prosperidade que Israel tivera, e ele agora, já em idade avançada, já está no seu 3º reino, servindo aos reis. Talvez alguém dissesse, não há esperança. Alguns se sentem às vezes frustrados, cansados, diante das lutas, dos problemas que passam. Ano após ano vem que não há mudança. Mas a palavra de Deus diz que Daniel permanece firme, mesmo em meio a todas aquelas mudanças e circunstâncias adversas. E isso, queridos, acontece não simplesmente porque Daniel fosse um sábio, não porque Daniel tivesse autoridade no império,
Mas isso acontece porque Daniel tinha uma esperança e uma certeza que Deus estava no controle da sua vida e de todas as coisas. O Senhor dominava a tudo e a todos. E aí nós chegamos no capítulo 6 de Daniel, que é exatamente o capítulo 6 que nós queremos meditar nessa noite. Esperamos tirar deles ensinamentos acerca da oração. Nós vamos ver, ao longo dessa pregação, vários versículos do capítulo 6. Nós não vamos ler integralmente o capítulo, mas eu o incentivo a fazê-lo na sua casa. Leia todo o capítulo 6, para você ter uma compreensão de tudo o que acontece, que a gente vai tratar nesse tempo que estaremos meditando nessa passagem. Esse capítulo já foi historiado, em histórias infantis, filmes já foram feitos, retratando esse momento da vida de Daniel, mas nós gostaríamos de trazer um foco diferenciado, uma perspectiva a partir da oração. E eu quero crer que o Senhor tenha a nos revelar pérolas na sua palavra, que possam nos edificar e nos ajudar nessa nossa caminhada, a qual nós precisamos ter a oração como basilar nas nossas vidas. E eu gostaria de fazer algumas aplicações, a partir dos desafios espirituais que Daniel estava enfrentando nesse momento da sua vida. Lembremos, Daniel não é mais um jovem, Daniel não está no auge da sua força, pelo contrário, Daniel já está numa idade avançada, mas mesmo nesse tempo, nesse período, ele continua firme nos caminhos do Senhor. A idade, as lutas, as circunstâncias nunca foram ou nunca serviram de motivo para Daniel duvidar da sua crença em Deus, ou para fazê-lo abandonar os caminhos do Senhor. Infelizmente, o que a gente vê em nossos dias é que qualquer dificuldade, qualquer luta, alguns já começam a dizer: pastor, eu acho que eu não vou mais para a igreja, eu já não aguento mais, a luta está muito grande. E aí rapidamente as pessoas acabam por se afastar, como que mostrando que na verdade nunca estiveram no Senhor, estiveram na igreja apenas. Mas quando nós olhamos para o exemplo de Daniel, queridos, nós olhamos e vemos um exemplo de uma vida de oração, que alimentou a sua esperança e a sua segurança que ele tinha depositada em Deus. Não era nos governantes que estiveram à frente das nações aonde ele esteve a serviço, não, a sua confiança sempre foi no Senhor. E quando nós falamos de oração, é importante entendermos que a oração é uma parte essencial na vida de Daniel, porque ele foi disciplinado na oração, e parece-me que essa palavra disciplina, ela tem um peso muito grande. Eu lembro muito bem quando se falava disciplina na minha infância, sempre se falava no sentido de correção. Os pais disciplinam os filhos, Então, lá vinha a palmatória. Meu Deus, que lembranças, pastor, o senhor foi tirar da sua infância. Mas quando se falava de disciplina, mais ou menos era isso. Falava-se de disciplina na escola, tinha lá a figura do bedel, que ficava circulando nos corredores para ver se os meninos não estavam fora de sala de aula. E assim eles receberem algum tipo de punição. Meu Deus, isso é do tempo do pastor Beto. Mas queridos, é importante que se diga que independente disso, a disciplina, o cuidado, ele é essencial nas nossas vidas. A palavra de Deus fala que os inimigos de Daniel, no versículo 5, tentaram encontrar algum motivo de reclamação, algo que pudessem chegar até ao rei e dizer: olha, Daniel está desviando recurso, Daniel está agindo de má fé, Daniel está fazendo coisas erradas. Mas a palavra de Deus diz assim, os inimigos de Daniel dizem: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, nunca acharemos ocasião alguma. Queridos, que exemplo, esse é um exemplo para as nossas vidas. Será que nós vamos ouvir alguém no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, dizendo isso de nós? Eu não encontro motivo algum para acusar a tal pessoa. Essa era a situação de Daniel. Ele sabia que Daniel era justo,
era inocente, e a única maneira que eles podiam encontrar para derrubá-lo, era procurando uma forma de aprisioná-lo, de acordo com a lei de Deus. Eles sabiam que Daniel era criterioso, era obediente, era fiel ao Senhor. As qualidades de Daniel podem ser encontradas em nós. Há muitos paralelos entre Daniel e Cristo. Quando Jesus estava em sua provação, os seus acusadores estavam tentando condená-lo, Pilatos disse: ele é inocente, não encontro motivos para condenar esse homem. Da mesma forma, a gente vê os acusadores de Daniel dizendo: procuremos alguma maneira de condená-lo de acordo com a sua própria lei. Ele não tem nada em que seja acusado. A palavra de Deus diz que Daniel então soube que o rei editara lá um decreto. Nesse decreto o rei dizia que todo homem que por espaço de 30 dias fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não ao rei, seria lançado na cova dos leões. Essa era uma lei intimidadora. Alguém poderia dizer assim: ah, mas Daniel, que comumente orava ao Senhor, Daniel, que servia a Deus integralmente, talvez Daniel nesse momento fosse fugir, do seu compromisso com o Senhor. Mas a palavra de Deus diz no versículo 10, que Daniel entrou em sua casa, e em cima, ele não ficou lá, na cozinha, no banheiro não, ele foi para a parte superior da casa, ele foi em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas. As janelas não ficaram fechadas não, estavam abertas, do lado de Jerusalém. Aquelas pessoas sabiam que ele era um judeu, e ele então abre as janelas, voltadas para Jerusalém, e 3 vezes ao dia, ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não estava fazendo aquilo pela primeira vez para confrontar o edito real. Daniel não estava tomando a atitude para ir contra aquilo que havia sido decretado. Não, ali era um hábito, era um costume de Daniel fazer isso todos os dias. Isso demonstra, queridos, disciplina de Daniel na oração. E quando a gente pensa em disciplina, em especial nessa passagem de Daniel, a gente percebe que a primeira disciplina que Daniel tem para alcançar um momento de oração é a disciplina sobre o seu corpo. Diz aqui a palavra que ele se ajoelhou, e não apenas isso é uma demonstração física de humilhação, de dependência, de submissão, mas é uma indicação da maneira como Daniel preparou a sua alma e o seu corpo para orar. Meu Deus, como nós somos diferentes. E eu não falo daqueles que oram em pé. Às vezes, na justificativa de que estamos cansados, deitados na cama, lançamos para Deus meia dúzia de palavras e nos damos por satisfeitos com essa oração. Mas a palavra de Deus diz que Daniel dobrava os seus joelhos em oração. Ele tinha a intenção de estar atento e alerta, e estabelecer um horário e um lugar específicos, ou seja, posição e tempo de oração. É claro que você poderia dizer assim: ah, pastor, mas eu gosto de orar indo para o meu trabalho, dirigindo o meu carro, eu gosto de orar quando eu estou fazendo minhas caminhadas, eu gosto de orar quando eu estou fazendo minhas atividades em casa, lavando a louça, ou até mesmo no trabalho. Não tem problema nenhum, eu também gosto de fazê-lo. Mas o que nós estamos vendo aqui, queridos, são aqueles momentos especiais, aqueles momentos de a sós com Deus, é você com o Senhor, é o seu tempo de devocional com Deus, que é essencial na sua caminhada cristã. Daniel foi disciplinado com seu corpo. Eu acho até que nem sempre nós pensamos, quando falamos de oração, acerca da importância de termos esse momento com Deus. É claro que quando nós temos um ambiente favorável, quando nós temos na nossa casa as condições para tanto, amém, porque nós sabemos de pessoas que às vezes moram, cuja família não é cristã, e nem sempre tem o seu espaço lá reservado. Mas amados,
Todos nós podemos ter o nosso tempo a sós com Deus. Nós não precisamos colocar diante do Senhor desculpas para não fazê-lo. Nós precisamos realmente garantir, nós não podemos permitir que a preguiça, que o cansaço, que o ativismo ou que outras prioridades tomem o lugar da nossa oração, do nosso tempo a sós com Deus. Mas além disso, nós também vemos que Daniel não é apenas disciplinado com relação ao seu corpo, mas também com relação ao seu tempo. Diz aqui a palavra que ele ora 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Este não é um empreendimento novo para Daniel, não é a primeira vez. Ele não foi empurrado pela comoção do decreto real. Eu vou orar porque o rei deu essa ordem. Durante esse período de pandemia, muitos clamaram a Deus em oração. Mas, queridos, que esse clamor não se restrinja apenas a um momento de comoção. Que esse tempo de nós clamarmos, de nós orarmos, não seja apenas durante esses períodos de luta e dificuldade, mas que esse momento de orarmos e clamarmos a Deus seja constante em nossas vidas, como foi na vida de Daniel. Ele não foi impelido por aquela situação para a oração, esse era um hábito que havia estado com Daniel por toda a sua vida. Eu louvo a Deus, amados, por aqueles que têm os joelhos calejados, de orarem e clamarem a Deus, de intercederem, de agradecerem, de reconhecerem que a sua vida está em total dependência do Senhor. Daniel tinha um tempo constante, consistente e confiável com Deus em oração. Era seu hábito. Quando a provação chegou, ele sabia para onde ir. Ele foi a Deus. Se nós formos ao capítulo 2 do livro de Daniel, nós veremos que quando Nabucodonosor teve um sonho, e ele não queria apenas a interpretação desse sonho, porque ele não lembrava do sonho, e aí ele diz: olha, vocês têm que me revelar, chamem os sábios, têm que me revelar qual foi o sonho e interpretá-lo. E nenhum sábio da Babilônia conseguiu fazê-lo. Aí trouxeram Daniel, e a palavra de Deus diz que Daniel tanto revelou o sonho, quanto a sua interpretação. Mas para que isso acontecesse, Daniel reúne os seus amigos, e buscam a misericórdia de Deus em oração. Esse era um padrão de oração em sua vida, da juventude à velhice, em diferentes situações e momentos da sua vida. Daniel sempre estava diante de Deus em oração. Esse era o seu hábito, esse foi um testemunho da sua vida, de procurar ao Senhor sempre, não apenas nos dias de crise, não apenas nos momentos de afadigamento, mas em todas as circunstâncias. E quanto a nós, acho que às vezes, queridos, nós recuamos em nossa diligência quanto à oração. Nós não gostamos de pensar em hábitos e orações conjuntamente. Alguém poderia dizer: pastor, Daniel devia ter sido mais espontâneo. Para que tanta disciplina? Mas, amados, nós aprendemos nessa passagem a importância e o benefício que isso teve na vida de Daniel, de ser disciplinado, tanto com relação ao seu corpo, quanto com relação ao seu tempo para orar e buscar a presença de Deus. O testemunho de Daniel, ele é muito importante para as nossas vidas. É quase como se a vida de Daniel fosse estruturada pela oração. É como se ele apontasse para os trilhos que servem de guia para cada um de nós. E enquanto ele passava todos os dias e enfrentava os mais diferentes desafios, ele tinha uma bússola. E essa bússola o apontava para Deus repetidamente. E essa bússola era a oração. O hábito da oração o mantinha na direção certa. Queridos, aumentos de dificuldades, o medo vem à nossa porta, a ansiedade vem de encontro a nós, a dúvida chega ao nosso coração, e se nós não estivermos ancorados no Senhor, através de uma vida de oração, através de uma vida na presença do Senhor, nós seremos abalados. Quando você está passando por momentos difíceis, em que você se sente deprimido,
em que você está sofrendo, seja o hábito da oração que o leve ao longo de todo o dia e ao dia seguinte, direcionando você para a presença de Deus, apontando para o Senhor como a fonte de todo encorajamento e de todo o conforto. Contudo, além da disciplina do corpo e do tempo, no coração de Daniel, está a sua devoção. E na devoção de Daniel a gente pode encontrar áreas diferentes. A primeira área da sua devoção é quanto à sua confiança. Daniel demonstra claramente sua confiança em Deus durante o período da sua provação. A sua fé e o seu comportamento contrastam com a fé e o comportamento de todos aqueles que o acusavam. Você notará que aqueles inimigos de Daniel, eles baseiam a sua confiança na lei dos medos e persas. Eles confiavam que a lei não poderia ser revogada. E é isso que a gente vê nos versos 8, 12, 15 e 17. A lei dos medos e persas não pode ser revogada, não pode voltar atrás, é irrevogável, ela tem que permanecer. Essa era a confiança daqueles homens. Eles acreditavam que aquela lei levaria Daniel à condenação, que a punição prevista de ser lançado na cova dos leões daria fim à influência de Daniel durante todo aquele período para o rei. Só que, queridos, mesmo que os inimigos tentassem prender, tentassem condenar, tentassem matar Daniel, esqueceram de avisar aos leões que era Daniel que estava entrando. Eles pensaram talvez que teriam um jantar delicioso, mas os leões não fizeram a sua parte. A confiança e esperança daqueles homens foi totalmente desfeita, ruiu por completo. O interessante, queridos, é que o rei, mesmo tendo promulgado a lei e a sentença contra Daniel, fica sabendo que de Daniel foi o alvo de toda aquela trama, mas ele não podia voltar atrás, a lei era irrevogável. E aí ele chega para Daniel e faz uma declaração, não uma declaração dura, jocosa, mas uma declaração de quem está temendo por tudo que possa acontecer a Daniel. E ele diz assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Queridos, eu posso ver a expressão daquele rei que estimava Daniel, que sabia da inocência de Daniel, mas não podia voltar atrás. E a palavra diz que aquele buraco foi fechado, foi selado. Mas o rei não se deu por satisfeito. A palavra de Deus diz que ele se retirou e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. A palavra de Deus diz que ele volta no dia seguinte. Aquele homem que era poderoso, estava em ruínas, a sua confiança foi abalada, ele não pôde fazer nada para libertar Daniel daquele julgamento. E no entanto, Daniel cumpre a sentença, firme e sereno. Ele está em confiança e em oração. Ele não se revolta contra os seus acusadores, ele não se debate enquanto descia aquele buraco, ele aceita. E aí, queridos, me vem a imagem de Isaías 53, quando o Senhor Jesus foi profetizado acerca daquele que seria o oprimido, o afligido, aquele que não abriria a sua boca, que seria levado como cordeiro a matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores, ficaria em silêncio. Da mesma forma, foi com Daniel, ele ficou em silêncio. Como isso pode acontecer? Como pode isso se suceder com Daniel? É porque a sua confiança e a sua segurança estavam em Deus, e ele se submetia à vontade de Deus e obedecia aos seus mandamentos. Queridos, aonde nós temos ancorados a nossa nau? Às vezes nós estamos em mares turbulentos da nossa vida, às vezes estamos sendo lançados de um lado
para outro pelas ondas, a ponto de nós nos despedaçarmos entre as rochas. É por isso que nós precisamos encontrar o porto seguro das nossas vidas, e o porto seguro das nossas vidas é o Senhor. É por isso que a nossa confiança, queridos, é evidente quando nós nos curvamos em oração e reconhecemos que Ele é o Deus da nossa salvação. Quando Daniel se vê livre, após passar a noite com os leões, ele revela o motivo da sua paz no versículo 23. Ele diz: porque ele confiou em seu Deus. Esse foi o motivo da vitória de Daniel, e esse pode ser o motivo da tua vitória, a tua confiança no Senhor. A vida de Daniel, queridos, exibia uma confiança em Deus, e isso aparecia na sua oração. Isso aparecia na sua oração. Mas não somente, queridos, a confiança. A segunda área da devoção de Daniel é a gratidão. Daniel estava no exílio. Ele estava naquele momento enfrentando a morte. Este não é um ambiente ideal para se sonhar, para idealizar um futuro, para pensar no amanhã. Acredito que há muita relevância nos nossos dias para ver como Daniel responde a toda aquela situação de perseguição, de sofrimento, de medo que ele estava enfrentando. O verso 10 diz como Daniel enfrentou tudo aquilo. A palavra de Deus diz que ele deu graças a Deus. Mesmo em meio às lutas, ele deu graças a Deus. Mesmo em meio às dificuldades, Daniel podia olhar e apontar para as inúmeras vezes em que Deus já o havia abençoado. A nossa tendência, queridos, é olhar para o que está a acontecer conosco, que a gente só vê o problema, a gente só tem olhos para a dificuldade, a gente só consegue contemplar as reclamações, as lamúrias. Mas, queridos, Daniel, ele foi abençoado pelo Senhor. O Senhor o abençoou, o destacando no reino, dando-lhe a responsabilidade de governar muitos que foram colocados sobre a sua responsabilidade. Mas não somente isso, Deus o abençoou com sabedoria, com discernimento, mostrando os mistérios e os detalhes da história, como estavam prestes a acontecer. Deus deu a Daniel até mesmo um vislumbre do grande plano da redenção, conforme nós podemos observar lá no capítulo 7, quando ele prediz a vinda do Messias, o Filho do Homem. Deus trouxe a Daniel tamanhas bênçãos, é por isso que ele podia agradecer a Deus. Meu irmão, pare de olhar apenas para o problema, para a dificuldade, contemple tudo aquilo que Deus já fez e tem feito na sua vida, e saiba agradecer. Daniel podia ser grato, até mesmo no meio das dificuldades, pois José do Egito, quando foi vendido pelos seus irmãos, quando foi denunciado injustamente pela mulher de Potifar, quando foi esquecido por aqueles a quem ele ajudou, revelando os seus sonhos na cadeia, mesmo assim, quando os seus irmãos depois voltam, e agora ele não é mais aquele menino inocente, alheio a tudo o que estava acontecendo, mas agora ele era o maior no Egito, depois de Faraó. E quando seu pai falece, os seus irmãos temerosos imaginam que José vai se rebelar contra eles, vai puni-los. E José diz: vocês planejaram mal, mas Deus o tornou em bem. Queridos, aqueles homens intentaram o mal contra Daniel, mas Deus o transformou em bem. Lembre-se das palavras de Paulo lá em Romanos 8, 28, que diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. É para o seu bem, meu amado irmão. Você pode até não entender a luta que está passando, você pode não aceitar o problema que você está vivendo, mas saiba que o Senhor está contigo em todos os momentos, Ele jamais te abandonou. Daniel podia ser grato a Deus. Diz aqui nos versos 26 e 27, que o rei honra
e glorifica ao Deus de Daniel. Ele diz assim: o Deus de Daniel, Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Que maravilha, queridos, quando nosso testemunho é visto por outras pessoas. Quando alguém do nosso trabalho pode dizer assim: esse é o Deus que você serve, eu quero esse Deus também. Quando alguém na nossa família diz assim: olha o teu testemunho, eu sei como era a tua vida antes, eu sei o que Deus está fazendo contigo, eu quero esse Deus também para mim. É isso, querido, que nós vemos aqui, as pessoas glorificando pelo testemunho de Daniel, e Daniel estava glorificando a Deus, àquele que o havia dado o livramento na cova dos leões. Eu penso, queridos, que Daniel exemplifica claramente o que Paulo falou na carta aos Filipenses, quando ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É isso que Daniel está fazendo, amados. Oração e súplica com ações de graça, e é isso que nós precisamos fazer continuamente, constantemente, não apenas nos cultos de oração às quintas-feiras à noite. Precisamos de ter esse tempo de devocional nos nossos lares. É isso que Daniel está fazendo, e a sua ação de gratidão não fica apenas em sua casa, não são apenas coisas que acontecem no domingo à noite, mas se espalha todos os dias da sua vida, em uma vida de fidelidade. Porque a oração, queridos, faz também refletir na nossa intimidade e na nossa fidelidade a Deus. Daniel não teve como escapar daquela sentença, é verdade, mas Deus libertou Daniel. Deus fechou a boca do leão. Deus enviou o anjo e libertou Daniel daquela provação. Ele entrou lá na cova dos leões, não foi impedido dele entrar. É por isso que o salmista diz: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, nós não estamos blindados contra os problemas, contra as lutas, mas o Senhor estará conosco, mesmo em meio às lutas e dificuldades. Essa libertação foi mais milagrosa, porque Daniel, queridos, não apenas foi libertado da cova dos leões, mas Daniel foi liberto dos efeitos da Babilônia, não permitindo que Daniel sucumbisse às ameaças e tentações do materialismo, do hedonismo e da idolatria tão comuns na Babilônia antiga. Mas o Senhor manteve Daniel fiel, servindo e honrando no meio de todas essas tentações. E é isso que Deus também está dizendo para cada um de nós, queridos. O Senhor às vezes nos tem colocado na cova dos leões, em ambientes insalubres espiritualmente, ambientes onde o nome do Senhor é rejeitado, onde as pessoas moralmente têm atitudes grosseiras, ímpias, mas Deus tem te colocado como sal, como luz nesse lugar. Deus concede salvação e bênção a todos os que confiam em Cristo, e você é filho do Senhor, é uma atalaia do Deus vivo, é uma testemunha do Senhor aonde Ele te enviar. Precisamos dessas boas notícias, precisamos desse alerta, quando enfrentamos os desafios à nossa fé e ao nosso bem-estar, mesmo quando estamos na toca de um leão. Lembre-se do que Pedro diz, que o nosso adversário, o diabo, ele ronda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele apenas ruge como um leão, mas ele não é um leão, porque o leão é o leão da tribo de Judá, é Ele que está conosco, é Ele que nos garante a vitória. O Deus que libertou Daniel da cova dos leões, libertou Cristo da tumba, e nos liberta da escravidão do pecado, e da morte espiritual. Que o Senhor te conceda, meu amado irmão, a disciplina e a devoção de Daniel, para que você possa ser um homem, uma mulher de oração, para que você possa confiar no Senhor, e saber que assim como o Senhor esteve com Daniel, Ele está contigo, que você possa realmente buscar a sua face, e crer no agir de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.